Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer essa oportunidade de ver nascer essa obra coletiva, né? O fato de ser um trabalho de um grande grupo articulado, e isso já nos estimula, né, como um exemplo de um trabalho acadêmico que tem uma dimensão política inestimável, né? Então, um esforço admirável e um momento que não podia ser mais oportuno, quer dizer, quando a gente vê a emergência de forças autoritárias em nosso país. Então, em primeiro lugar, lembrar do caráter essencial do trabalho de memória, quando os agentes da repressão política responsáveis pelas práticas degradantes, pelas atrocidades que fizeram sistematicamente ao longo do período autoritário, ocultaram e destruíram documentos, né? Então, o testemunho dos que viveram esse passado torna-se indispensável para restituir o que ocorreu, de modo que historiadores possam, por sua vez, procurar explicar mais analiticamente por que isso ocorreu, né? A contribuição da memória, mais baseada em fontes orais, etc., para a história mais documentada, ela é, em geral, representada por várias formas, né? Uma das metáforas é evocar a ideia de arquitetura, que descreve a memória como uma construção composta de relatos e imagens. E há também a menção à arqueologia, a Jéssica mencionou aqui em outra circunstância, né? Que descreveria a memória como uma escavação das camadas mais ou menos profundas das experiências passadas, né? E é comum também a gente ver essa menção à cartografia. Rememorar seria rever os espaços percorridos no passado, melhor mapear e melhor escolher as trajetórias do presente. Ou seja, não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. As lembranças afloram nos lugares, as memórias precisam de localização para funcionar, lugares mentais facilitam a retenção das lembranças, e esses lugares espelham sempre uma certa concepção da realidade, né? Isso é que explica que existam lugares de memória que a gente pretenda que espelhem o projeto democrático, essa democracia substantiva que a gente tem mais na cabeça, né? E que são identificados de modo a que se possa enfrentar o projeto daqueles que promovem o esquecimento para manter a desigualdade, o racismo, a discriminação, etc., né? Então, o que nós vemos aqui nesse trabalho é um pouco de tudo, né? Tem um pouco de arquitetura, de arqueologia, de cartografia, né? Que permite que esses lugares sejam investidos de uma vontade política, de memória, de uma ação através da qual as lembranças poderão não apenas ser guardadas, mas retrabalhadas ao longo do tempo e ao longo das diferentes conjunturas que sempre desafiam hoje, como sempre vão desafiar as lutas pelas liberdades, né? Então, a gente sabe que a ausência de um trabalho de memória junto às escolas, o silenciamento sobre os crimes da ditadura, associado ao Pacto de Transição dos anos 80, levou-nos a essa espécie de democracia truncada, buscamos vários termos para designar essa coisa, né, que hoje conhecemos, e aí não é tão corrente, né, o surgimento de uma opinião pública proto-fascista, digamos assim, que para muitos vem sendo promovida exatamente a partir da ignorância e da exploração da ignorância. Então, eu cito aqui uma autora, Siri Hustvedt, que diz: a memória só concede os seus dons quando sacudida por algo do presente. Eu acho que a presença viva de uma ideologia escravista em nosso país é um alerta mais do que suficiente para sacudir nossa memória. É visível, no meu entender, a convergência que hoje se configura entre, por um lado, os valores do projeto neoliberal, que enaltece competição social darwinista, que, ao mesmo tempo, produz e justifica as desigualdades como inerentes à competição, e, por outro lado, a discriminação ofensiva que os sujeitos autoritários escancaram com relação aos despossuídos e aos diferentes. Então, reconstituir uma memória justa, fiel à experiência dos que têm e tiveram seus direitos desrespeitados, é, portanto, um passo importante para se barrar a reprodução das injustiças. A respeito dessa discussão, a polêmica, né, da relação complexa entre memória e história, eu estive pensando num episódio recente que mostra como é que memória e história, quando se encontram,
ela permite a produção de um terceiro tipo de experiência. Me refiro a um caso muito singular, recentemente aparecido na imprensa, mas já de um episódio anterior, né, de um militante operário, Sebastião Braz, cujo relato foi exposto recentemente nos jornais, né? Diz ele: ao descobrir que o companheiro que havia visto pela última vez em maio de 71 era a mesma pessoa da foto de um desaparecido político, que lhe foi apresentada em 79, anos depois, né? Então, a memória de Sebastião foi reativada pelo documento, e a imagem ampliada do Sturt, que aparece, não sei se vocês viram no jornal, ele ampliou essa foto que ele conseguiu para cultivar a memória, né? Essa imagem passou a integrar a paisagem do seu cotidiano. Então, desse encontro entre a memória pessoal e a história documentada, surgiu uma memória reativada, ressignificada, que se mostrou apta para tornar-se ação política, né? Então, terminando, quer dizer, essa história do material escrito e da memória gravada nas mentes, né, tem um mito grego da invenção da escrita pelos deuses, né? Então, o deus Teute jactava-se de que a escrita seria um recurso salvador para a memória e o saber. Mas ele foi contestado por um rei lá, né, que alegava que a escrita poderia, ao contrário, levar a que os homens se descuidassem da memória, pois eles poderiam passar a confiar excessivamente nos textos escritos, ao invés de gravar as recordações vivas em suas próprias almas, né? A gente sabe que, com todo o apreço que a gente tem pelos livros, como registro escrito da memória e do conhecimento, a gente sabe que ele deve ser acompanhado sempre de um estímulo à sua preservação, pois ele está sempre ameaçado, né? Mas sabemos também que esses registros impressos devem ser sempre expostos à discussão, à interpretação, de modo que possamos revisitar e gravar nas mentes as recordações vivas, né? Alimentando e atualizando as lutas em defesa das liberdades públicas. É o que a gente está fazendo hoje aqui, justamente a partir desse objeto precioso que nos foi apresentado. Obrigado.